Podem sentar. Essa foi a nossa oração. Vem controlar o meu viver, dirigir o nosso pensar, o nosso falar, o nosso sentir. Já imaginou que a gente está orando, pedindo que o Espírito Santo controle o nosso pensamento, pedir que o Espírito Santo controle os nossos sentimentos. Ele dirige todas as coisas. Muito feliz de estar aqui no domingo de Pentecostes. Eu fico com medo de dizer isso outros domingos também, aí eu estou me controlando. Mas eu acho que de domingo, esse é o que eu prefiro pregar. No ano todo, há muitos anos, esse domingo eu faço escala, tem domingo que eu não prego, todos os pregadores aqui fazem, mas no domingo de Pentecostes, em algum lugar, eu gosto de pregar porque esse domingo é um domingo muito especial para a igreja. Todas as igrejas do mundo, você pode ir para a Austrália, para a Oceania, para a Europa, para a África, aqui nos Estados Unidos, onde for, que você tenha uma igreja histórica, uma igreja sacramental, elas estão de vermelho, como nós estamos de vermelho, simbolizando o fogo do Espírito. Deve ter um fogo aqui nos paramentos, como na minha história, eu escolhi a mais pentecostal das histórias que eu tenho, está vendo? Cheio de fogo, porque em todos os lugares do mundo a gente está celebrando esse domingo de Pentecostes. Já já eu explico mais um pouquinho sobre o que significa. Mas eu estava pensando nesse sermão e me lembrando que eu não sei cozinhar, mas gosto de comer. E aqui no culto da manhã está meu irmão mais novo. Faz assim, Vitão, para o povo te ver. Ele está ali atrás. Está muito baixo. Levanta a direita da sua mão. Pronto, Está ele ali. E a melhor coisa do mundo é você ter um irmão que sabe cozinhar, entendeu? Porque ele cozinha e eu como. Essa é a maior parceria que a gente pode ter. E ele cozinha, e ele faz churrasco. Veja. Você tem um irmão que faz churrasco, é uma bênção. E eu noto, eu não sei fazer, né? Então eu não sei, mas eu noto, observando as preparações, que um negócio difícil é fazer o fogo do churrasco. Demora um pouquinho, dá um trabalho, especialmente para quem não tem experiência, ele já tem mais experiência. Agora também, quando o fogo pega, é bom demais, né? Então, é isso que a gente celebra e é isso que a gente ora para que aconteça aqui na igreja. O fogo pegue. Porque quando o fogo pega, as nossas vidas mudam. E é melhor do que um churrasco. Com certeza. Eu quero explicar um pouquinho sobre Pentecostes, mas antes eu quero dizer como é que funciona. Não sei como foi com você. Cada um de nós tem uma experiência diferente de conversão. Por exemplo, tem pessoas que, se eu perguntar qual foi o dia que você se entregou a Jesus, a pessoa vai dizer, foi tal dia de tal mês, naquele concílio, naquele encontro de jovens, ou então naquele culto. Tem gente que sabe o dia. Se você me perguntar qual foi o dia que eu me converti, eu não tenho a menor ideia. Eu fui me convertendo aos pouquinhos. Eu, quando vi, já era crente. Então, eu não tenho dia, mas tem gente que tem dia. Mas seja como for, quando nós nos convertemos a Cristo, acontece um fenômeno teológico, um fenômeno espiritual, que é o Espírito Santo nos sela, porque a palavra de Deus diz que Ele é o penhor da nossa salvação, a garantia da nossa salvação. Como é que nós sabemos que somos salvos? O Espírito Santo nos selou. Então a conversão, você sabendo ou não, crendo ou não, conhecendo ou não, a salvação é marcada pela obra do Espírito Santo nos selando. Então eu digo que todos os cristãos têm o Espírito Santo. Muitos dos cristãos não sabem que têm o Espírito Santo, ou não conhecem bem o Espírito Santo, mas se são crentes, se creem que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, confessam os seus pecados, são lavados no sangue de Jesus, eles, conhecendo ou não, são selados então pelo Espírito Santo, porque sem saber, talvez, é o próprio Espírito que fez você se arrepender, confessar e ser salvo. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. Então você talvez não sabia que tenha sido o Espírito Santo, mas eu vim lhe dizer que se você se converteu, se você confessou, se você se arrependeu e faz isso sempre, como fizemos agora, isto é obra do Espírito Santo na sua vida. Então fique sabendo, se você é crente, que você tem o Espírito Santo. Amém? Agora, o que acontece também é o que aí a linguagem muda conforme a cultura, conforme a tradição cristã, mas o que acontece ou pode acontecer é de vocês terem uma segunda experiência
alguns vão chamar de segunda bênção, alguns vão chamar de batismo no Espírito Santo, não me importa tanto a linguagem, a denominação que você dá a isso, mas o que muitas vezes acontece é assim, é que você converteu-se a Cristo, você é salvo em Cristo Jesus, é a igreja do Senhor, mas na sua caminhada, em algum momento, você ganha uma consciência de que o Espírito Santo é uma pessoa e fala com você. Porque a gente às vezes acha que o Espírito Santo é uma energia. A gente acha que o Espírito Santo, porque o nome é Espírito, eu pelo menos quando era pequenininho, a palavra Espírito eu intercambiava com fantasma. Para mim fantasma e Espírito era a mesma coisa. Aí quando falava em Espírito Santo eu pensava naquele lençolzinho branco, um fantasma. Eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas sabe, um fantasminha branco assim. E nos Estados Unidos isso é pior, porque se você for falar em inglês, o nome do Espírito Santo muitas vezes é Holy Ghost, e Ghost para mim é fantasma, né? Aí, Holy Ghost para mim era um fantasminha do Espírito assim de Deus. Então eu achava que era uma energia, que era alguma coisa. Quando eu descobri que o Espírito Santo era uma pessoa, aí mudou minha vida. Essa segunda experiência, segunda bênção, batismo no Espírito Santo, seja como for, é quando você, que tem o Espírito, ganha consciência de que você conversa com o Espírito, ele é Cristo que mora no seu coração. Eu hoje estou muito saudoso, porque o reverendo Igor botou essa música no repertório, sem eu ter combinado com ele, e essa música eu cantei a vida inteira quando criança no Colégio Marista. Então eu cresci cantando essa música, pedindo que o Espírito Santo consolasse o meu ser, mas eu não tinha tido uma experiência com esse Espírito ainda. Quando mais velho, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, de que ele era uma pessoa, e portanto com todos as características da personalidade de alguém, de ele ouvir, de falar, de poder se entristecer e de se alegrar, porque o Espírito é uma pessoa que passa a ter tudo isso. Então eu comecei a cantar essa música de uma forma muito diferente, porque eu criei essa consciência. Então, domingo de Pentecostes tem a ver com a gente querer dar essa experiência, lembrar dessa experiência que nós lemos, quando o Espírito veio sobre os apóstolos e sobre alguns discípulos, Maria também, mãe de Jesus, eles estavam juntos, reunidos ali no cenáculo, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então todo ano a gente lembra daquele episódio e celebra o domingo de Pentecostes na fé e na esperança que a igreja de Cristo reunida aqui e em todas as outras igrejas tenha a mesma experiência de receber o poder do Espírito Santo como eles fizeram. Amém? Graças a Deus. Isso é transformador. E isso normalmente transforma outras vidas, porque foi isso que aconteceu com os apóstolos. Quando eles foram cheios do Espírito Santo, como línguas de fogo, vento impetuoso, a consequência imediata desse poder do Espírito Santo sobre eles foi que eles começaram a sair para pregar, se espalharam pelo mundo. Pedro pregou logo um sermão, se converteu 4.000, 5.000 pessoas, e eles saíram se espalhando. Então, quando vocês e eu estamos cheios do Espírito Santo, uma consequência clara e linda é que outras pessoas conhecem a Jesus também, porque nós saímos por aí pregando. É isso que aconteceu lá. Amém? Vamos lá. Eu estou com medo de passar do tempo hoje, mas estou tranquilo, porque esse culto da manhã a gente não tem tanta aperreio como no culto das 8, porque eu fico com vontade de falar tudo que está aqui na minha cabeça, porque esse é um tema que eu gosto demais de falar. Podia passar 2 horas falando sobre ele. No Antigo Testamento, Moisés subiu no monte e trouxe as leis de Deus em tábuas de pedra. E aquilo era a lei de Deus escrita em tábuas de pedra. E depois o profeta Ezequiel diz que com o Espírito, na nova aliança, que é o que nós vivemos, a lei de Deus não vai estar mais escrita em tábuas de pedra. A lei de Deus vai estar escrita em nossos corações. E isto é uma obra do Espírito Santo. Não é lindo? Lá nesse Antigo Testamento, nessa época de Moisés, Moisés viu uma sarça que ardia, mas não se consumia. Veja que cena, imagine essa cena. Ele está andando no deserto e vê uma planta característica do deserto pegando fogo, mas ela não se consumia. Esse fogo ficou marcado, a sarça ardente de Moisés. Pula para o Novo Testamento, Jesus está lá, João Batista está batizando, mas ele não era o Messias. E aí ele diz assim: eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, referindo-se a Jesus, é o que batizará com fogo.
Por isso que o fogo é um símbolo do Espírito, por conta dessa sarça, por conta desse batismo e por conta de Pentecostes, que os apóstolos e os discípulos foram cheios com línguas como sendo de fogo. A gente não sabe se era língua de fogo mesmo, é língua como se fosse de fogo, porque o que eles viram nem eles sabem dizer. A Bíblia diz que é um vento, um vento impetuoso. Eu não sei se era um vento mesmo, mas porque vento é ruá, o Antigo Testamento, o Espírito do Novo Testamento é vento. Então, é muita coisa que a gente não sabe exatamente como acontece manifestamente no mundo físico, mas no mundo espiritual nós sabemos exatamente o que acontece quando o Espírito vem sobre nós. Foi o que eu fiz. Fiquei pensando o que é que eu ia pregar hoje. E eu queria pregar um sermão diferente, né? Porque tem mais de 10 anos que eu prego todo domingo de Pentecostes. E aí eu disse, não, eu vou pregar um negócio diferente. Vou pregar o que acontece quando nós somos cheios do Espírito, quando nós vivemos um Pentecoste, quando nós temos essa segunda experiência, essa consciência de que o Espírito está dentro da gente. O que é que acontece? Aí é muita coisa que acontece. Não dá para botar num sermão só. Aí eu e o reverendo Marcondes escrevemos um texto que está no seu boletim, que a gente diz algumas consequências. Aí eu vou falar de outras consequências, não aquelas do boletim, porque aí no boletim você pode ler depois. E agora eu vou falar então de outras consequências que quem tem o Espírito Santo, quem tem um relacionamento com o Espírito Santo, vive necessariamente. E eu estou tirando onda com o reverendo Rodolfo, ele não está aqui, está descansando, porque ele vai pregar de tarde e de noite. E eu disse a ele, disse, Rodolfo, hoje você vai ficar orgulhoso de mim, porque eu não vou pregar na doidice como eu faço, não. Eu vou dividir o sermão em 5 pontos. Aí ele acha 5 é muito. E ainda fica o Igor tirando onda da minha cara, porque são 5. Porque o Rodolfo prega 3 pontos, né? É sempre 3 pontos. Hoje eu vou pregar 5, mas vai dar tempo. Deus é bom. Vamos lá. 5 consequências de quem vive com o Espírito Santo, quem tem consciência do Espírito Santo. Primeira, quem tem o Espírito, tem uma experiência com o Espírito, fica cheia de Deus, cheio de Deus. Isso parece óbvio, mas eu vou explicar. O Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. São 3 pessoas, um Deus. Como é isso? É mistério. Esse é o mistério da fé, da Trindade. 3 pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas são Deus. E quem tem o Espírito Santo está cheio de Deus, e a palavra para isso é entusiasmado. Entusiasmado significa cheio de Deus. De Deus no grego é theos. Então a raiz de entusiasmado vem em Deus, cheio de Deus. E quando eu estava preparando essa mensagem, que eu disse que a pessoa cheia de Deus era a pessoa entusiasmada, eu fiquei com medo de você achar que cheio do Espírito Santo é só quem é empolgado, porque a gente acha que entusiasmado é quem é empolgado, né? Eu sempre fui uma criança empolgada. Então, quando eu era pequenininho, o povo dizia, esse menino é muito entusiasmado, né? Eles queriam dizer empolgado, ativo, inconveniente, qualquer coisa. Não é entusiasmado. Entusiasmado é cheio de Deus. Você pode ser uma pessoa sensata, equilibrada, tranquila, diferente de mim e cheia de Deus. Porque ser cheio de Deus não é ter uma personalidade de um jeito. Deus fez você com a sua personalidade, mas com a sua personalidade, você pode ser cheio de Deus. Isso é a coisa mais linda do mundo. Como é que a gente vê isso? A gente vê, eu não sei se você tem essa experiência, mas eu tenho. Quando a gente vê alguém cheio de Deus, é diferente. A gente parece que vê o Espírito Santo pelas veias da pessoa, saindo pelos poros das pessoas, no olhar das pessoas. Eu tive essa experiência, sei que você teve. Se eu abrisse para testemunho aqui, 1000 pessoas iam dar esse testemunho, de você estar num lugar e você olhar para uma pessoa e saber que ela é cheia de Deus, mesmo sem nunca ter visto, mesmo sem saber o nome, de onde vem. Eu vivi isso muitas vezes, de eu chegar num lugar e eu digo a Paula o tempo todo, digo, Paula, ali é crente. Aí Paula, como é que tu sabe? Só olhe. Não tem como. Deus está saindo pelos poros daquela pessoa. Deus está saindo no olhar daquela pessoa. Então, no hospital, agora que a gente passou um tempão lá no hospital, eu vi isso muitas vezes. Porque quem dorme em hospital sabe o que eu estou dizendo. É um entra e sai da pleura, né? Você não dorme, você não descansa. E Paula estava lá na UTI, e na UTI é pior ainda, porque fica monitorando de hora em hora tudo. Então é enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, limpeza. Meu amigo, todo mundo entra naquele quarto, é pau. Sendo que, como é muita gente, nós ficamos 36 dias, eu digo nós ficamos, feito eu tivesse ficado, né? Foi ela que ficou, eu só dormia. Mas assim, é muita gente. E entra todo mundo. Mas algumas pessoas que entravam eram diferentes.
Entrava uma enfermeira, entrava uma técnica, entrava um médico, entrava alguém, e o ambiente do quarto ficava diferente. E eu nunca tinha visto essas pessoas, não conhecia essas pessoas. Algumas delas eu interpelava, não tinha como, era maior do que eu, porque eu sou doido mesmo. E a pessoa entrava e eu virava para a técnica e dizia: a irmã é crente, né? Ela sou, glória a Deus. E se for pentecostal feito eu, já dá logo um glória a Deus, um aleluia, porque a gente já se identifica na linguagem, né? Aí eu digo: como é que o senhor sabe? Eu disse: eu só sei. Ela fazia a mesma coisa, aplicava a mesma medicação, fazia a mesma aferição de pressão. O trabalho é o mesmo, mas o jeito é diferente. Quem está cheio de Deus é diferente. Você vê no olhar da pessoa, o olho brilha. Eu tenho um amigo, meu Deus, eu não sei qual vai terminar esse sermão não, porque isso aqui tudinho não está escrito, é eu pensando aqui. Mas bora, hoje vai dar tempo, bora. Eu tenho um amigo que ele era crente na juventude, amigo meu, amigo do meu irmão, amigo da juventude da gente. E eu me lembro que ele era um cara cheio de Deus. E eu dizia isso para as pessoas: meu irmão, aquele cara, o olho brilha, o olho brilha. E aí passei muitos anos sem vê-lo. E aí ele largou a igreja, se desviou por vários motivos que não importam. E a gente passou anos sem vê-lo, infelizmente. E depois eu me encontrei com ele e ele disse que o que a gente vivia na igreja era um engodo, que era uma mentira, que a gente se auto-enganava, que aquilo que ele tinha vivido na igreja não era verdade e tudo. E ele conversando comigo, eu arrasado por dentro, porque eu amo muito ele, e eu respeito, obviamente, a posição dele, dei um abraço, dei um beijo. Ele é muito carinhoso, esse menino, e eu também sou. Fica dois pegajosos se abraçando assim, a gente, e eu dando um abraço nele. E depois eu saí triste e liguei para uma pessoa para dizer que tinha me encontrado com ele. E disse: sabe o que me deixou mais triste? É que se ele tivesse certo, vamos admitir que o que a gente vive é uma mentira. Jesus não ressuscitou, não está vivo, a gente está aqui fazendo um teatro, nada disso é verdade. Ainda que fosse uma mentira, ele era tão mais bonito quando ele cria. Ele tinha um olho que brilhava, ele era feliz. Nada parava aquele rapaz. E agora que ele dizia que aquilo era mentira, ele tinha uma outra verdade, e ele era um rapaz triste, ele era um rapaz morto por fora. E não é preconceito meu, porque eu o amava bastante, eu o amo bastante. Mas eu olhava para ele e não via ele com aquele brilho que tem quem está cheio de Deus. Então o Espírito Santo vem para mim e vem sobre você para nos fazer entusiasmados, cheios de Deus. E deixa eu dizer só mais uma coisa, nesse ponto 1 ainda. Se você sair daqui cheio do Espírito Santo, você já tem o Espírito Santo, mas se você sair daqui consciente desse Espírito Santo dentro de você, é você que vai mudar o seu ambiente. Você vai chegar na sua casa, no seu trabalho amanhã, na sua faculdade, na sua escola, por onde você for, você vai chegar e alguém vai dizer: tem alguma coisa diferente aqui, porque Deus chegou aqui. As pessoas vão sentir Deus e não vão saber de onde vem. As pessoas vão se emocionar e não vão saber de onde vem. Vai vir uma palavra na sua boca que você sequer sabia que existia. Porque Deus vai colocar as palavras na sua boca. E você vai consolar as pessoas, você vai evangelizar as pessoas, você vai edificar as pessoas. Porque aonde você colocar os seus pés, Deus chegou. Amém? Eita glória. Olha, hoje é o dia dos pentecostais se manifestarem, viu? Alexandre, me salve hoje. Hoje é o dia do aleluia, do glória a Deus. Hoje é domingo de Pentecostes, meu amigo. Ninguém vai reclamar, ninguém vai me demitir dessa igreja não, está tudo certo. Segundo ponto, segunda consequência de quem está cheio do Espírito Santo, a gente fica empático. E quando eu digo que a gente fica empático, é porque a gente vive num mundo onde as pessoas não estão nem aí. Eu escrevi um livro sobre isso, infantil. Você pode comprar na livraria. Fazer sermão, fazer propaganda no sermão é pau. Mas eu fiz um livro infantil. Isso é tão sério para mim, quando eu entendi isso, que eu realmente escrevi um livro infantil, que é sobre as pessoas estarem aí para as outras, estarem se preocupando com as outras, porque esse mundo da gente está muito frio. O fogo do Espírito vem aquecer as nossas emoções frias. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas não se importam mais com as outras. A gente vive no mundo, as redes sociais fizeram isso, né? A gente se conecta com pessoa de longe e a gente se desconecta de quem está perto. Nós, cada um vivendo no seu mundo, vivendo na sua rede, vivendo na sua programação, a gente não tem mais compromisso, essa é a palavra, a gente não tem mais compromisso com o outro.
Então, desde que esteja tudo certo com a minha família, com a minha saúde, com o meu negócio, com o meu sustento, eu vou vivendo a minha vida e as minhas relações são de laços muito fracos com as outras pessoas. Mas isso, o crente não pode ser assim. Nós somos contra a cultura, nós somos as pessoas que se importam. O Espírito vem sobre nós, a gente se importa. Gente que era indiferente, fica gente que se importa. Aquela que diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, esse pobre que não tem o que comer, essa pessoa que está em depressão e não tem quem ajude, esse outro que está triste porque acabou o namoro, aquele outro que está triste porque é tricolor. Eita, foi mal. Eu não posso tirar onda, né? Eu sou a pessoa que não pode tirar onda. Eu perdi 3-1 do Bahia ontem. Veja, seja o que for, nós nos transformamos em pessoas que se importam. Se importa com o pobre, se importa com o triste, se importa com o que está doente, se importa com o que é ignorante e não sabe, e a gente quer ensinar. Porque a gente entende, quando o Espírito Santo está sobre nós, que a gente vira corpo. Por isso que a gente é empático. A gente não é empático porque apenas Deus nos faz olhar para o que está fora. Quando você está cheio do Espírito Santo, pegue isso, que isso é chave. Quando você está cheio do Espírito Santo, você olha para o outro e o outro já não é mais outro. Porque você é um com o outro. Cristo é o cabeça e todos são um corpo só. Então, quando você olha para o outro, ele já não é outro. Ele é você. Então, você tem empatia com quem sofre, com quem chora, com quem está precisando, porque é você. É uma parte de você. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Essa é uma obra do Espírito na nossa vida. E por isso nós somos aqueles que se importam. Eu estava pensando em todas as milhões de coisas que a gente faz aqui na Catedral da Reconciliação. Teve uma pessoa que... Tem várias pessoas que querem fazer o bem. A gente recebeu 5 sacas de feijão. Quem entende quantos quilos tem uma saca? Alguém vai me dizer. Mas eu sei que é coisa. É quanto? Alguém diz. Eu não sei não, porque 60 quilos, uma saca, né? Aí Gil ligou para mim, o reverendo Gil, que está cuidando do Reconciliar agora. Ele disse, bispo, a gente recebeu 5 sacas de feijão. Eu tenho que dar a alguém, porque a gente não dá vencimento aqui no Reconciliar para 5 sacas não. Aí eu, ignorante, falei, peraí, 5 sacas? A gente cheio de comida para fazer aqui no Luz na Rua, 5 sacas. Aí ele, bispo, 5 sacas é feijão demais. Tu não tem noção do que é feijão não. Eu faço Luz na Rua aqui por 5 meses com esse feijão. Aí a gente arrumou um para a ponte, outro para outra igreja não sei aonde, outro para outra igreja não sei aonde, porque era muita saca de feijão. Por que eu estou contando essa história? Porque tem gente que dá uma saca de feijão, mas não se importa. Tem gente que dá o dinheiro, mas não se importa. Qual é a diferença da Catedral da Reconciliação? Porque aqui nós temos, e vocês são isso, uma legião de voluntários, que não só pagam, dão o dízimo ou qualquer outra coisa, vocês se importam e vão servir. Aqui a gente não tem quem dê e descanse, a gente não tem quem faça um pix e fique em casa vendo Netflix. Aqui tem quem vem cozinhar na quarta-feira. Aqui tem quem numa festa fica atrás de uma... Como é o nome daquele negócio da festa do milho? Uma barraca, num calor da pleira, o bispo dançando forró e o povo vendendo. Aqui tem quem trabalha em Cursilho, quem trabalha no Reconciliar, quem trabalha no Encontro de Jovem, quem vem, vai pregar nas ruas. Nós aqui nos importamos, o cara dá a saca, porque sabe que aqui na igreja de quem é cheio do Espírito, tem pessoas que se importam, que se envolvem porque tem empatia. Nós somos o povo que se envolve, que tem compromisso. No mundo não tem compromisso. O povo não tem compromisso com casamento, o povo não tem compromisso com nada. O povo quer ter compromisso com cachorro, mas com gente não quer ter. Aqui é a multidão de caídos que o Senhor levanta de um gente que vai se envolver. Glória a Deus. Ponto 3. Eu preciso acelerar, vamos lá. Consequência de quem está cheio do Espírito, o fogo do Espírito nos purifica. Isso é muito bom, porque eu não tenho força em mim mesmo para me livrar de alguns pecados. Tem coisa que a gente consegue, a gente confessa, a gente se arrepende, a gente vai se livrando dos grandes pecados, um de cada vez, de glória em glória. Mas eu não entendo desse assunto, mas alguém deve entender aqui, sabe que tem coisa que só se limpa com fogo. Só limpa, uma vassoura não resolve. Tem coisa que só o fogo purificador vem limpar. Eu estou me referindo aos pecados que vocês têm. Olha, tem placa até umas horas. Viu? A CTTU vai multar todo mundo. E se vier falar comigo, eu vou dizer, multe mesmo.
Não é para botar no lugar errado? Olha, presta atenção. Se você não está nessas placas, né? Se você está nessas placas, presta atenção no serviço, né? Você aí. Olha, tem pecado que você, aliás, todos eles, você precisa do Espírito Santo. Uma coisa é eu, na minha raça e no meu esforço, me livrar, mas tem coisa que você não consegue e eu não consigo. Eu estou falando de pecados escravizadores, eu estou falando de vícios, eu estou falando de coisas que agora, enquanto eu estou pregando, vão vir à sua mente. Pecados e maus hábitos, que na verdade você está chamando de maus hábitos, mas eu vou chamar de pecado, porque é pecado, você não quer dizer que é, mas é. Que você viu o seu avô fazendo a vida inteira e acha que é normal. Viu a sua mãe ou a sua avó fazendo a vida inteira e você acha que é normal, e não é normal, é pecado. Coisas que você foi criado nesse meio e acha que é normal, só porque papai e mamãe fazia, titio fazia, mas são coisas que não agradam a Deus, que entristecem o Espírito Santo. E essas coisas são tão fortes, porque você foi criado com elas, às vezes 5, 10, 15, 20 anos, 30, no meu caso, mais de 40 anos, e você acha que não vai conseguir se livrar. E eu vim aqui pregar, que são essas coisas que o Espírito Santo vem e liberta você. Ele purifica você de coisas que você precisa saber que não agradam a Ele. E só Ele faz essa obra na sua vida. Pastor nenhum pode. Porque são coisas que a sua esposa não vê, seu marido não vê, seu filho não vê, o pastor não vê. Coisas que estão na sua mente. Eu estou falando de vícios, eu estou falando de pecados, mas eu estou falando de outras coisas também. Que você nem sabe que é pecado, você nem considera. Porque quando a gente vem na igreja, a gente pensa assim, o pastor vai falar contra o adultério, vai falar contra sexo fora do casamento, vai falar contra roubar, contra matar, tudo isso é verdade, eu falo contra isso tudo. Mas eu estou falando de outras coisas que você não tem pensado, você não tem considerado, e é o amigo Espírito Santo que hoje vai fazer você considerar. É o seu orgulho de não conseguir perdoar, não nem querer perdoar. Quando você não quer perdoar, você está pecando. É a sua vaidade de você achar que é melhor do que os outros. E se você acha que é melhor do que os outros, você não é instruído pelo Senhor. Você vem para cá para fazer de conta. E Deus quer ensinar você. Para isso, você tem que ser ensinável. Quem faz essa obra é o Espírito Santo. Tornar você molinho, ensinável para as coisas da vaidade, do orgulho, da prepotência. São coisas lindas que o Espírito Santo quer fazer hoje. Amém? Quarto ponto. Vamos arrumar um nome melhor para esse quarto ponto. É porque eu botei aqui assim, o Espírito Santo é remédio contra o esquecimento. Eu conto a memória fraca. Mas vale, vai ficar esse ponto mesmo. O que é que eu quero dizer com isso? A palavra de Deus diz no Evangelho de João que uma das obras do Espírito é nos fazer lembrar das palavras de Cristo. Veja que coisa linda. O Espírito vai fazer lembrar tudo o que Jesus ensinou. Isso está lá no Evangelho de João. O Evangelho de João é lindo sobre o Espírito Santo. Leia do 14, o 15 e o 16, sobretudo o 14 e o 16. Capítulo 14 e 16. Tem aulas e aulas sobre o Espírito Santo lá no Evangelho de João. E ele diz isso. E eu sei que você entra aqui na igreja, pode ser que aconteça isso com você. Não sei se acontece, mas é provável que aconteça, porque comigo também, muitas vezes. Você entra, eu prego, você sente a presença de Deus aqui nas músicas, na Eucaristia, agora a coisa mais linda no ministério de dança aqui. Agora, você sai, almoça e alguém pergunta, foi sobre o quê? Você não lembra mais. Ou então você lê o texto na segunda de manhã da Bíblia, leu 5 versículos, alguém pergunta de tarde, você leu o quê? Você não lembra mais. Ou então você fez o cursilho e foi muito lindo, e você lembra da emoção que você teve lá. Mas quando alguém pergunta, e aquele rolho graça que aquele bispo doido falou, tu lembra do quê? Não lembro de nada, eu só lembro que eu sou bandido. Isso a turma lembra. Porque a gente esquece das palavras, mas o Espírito Santo nos lembra de todas as palavras de Cristo. Ele faz essa obra. Eu quero fazer a propaganda aqui de um negócio que a gente tem muito massa, e que eu não sei se a igreja está ainda se beneficiando disso. Lá no nosso canal do YouTube, existe na Recon um programa que a gente tem, um podcast chamado Reconcast. Quem já conhece o Reconcast, levanta a mão. Olha, pouca gente, tá vendo? Entre lá no YouTube, procure Reconcast. É um programa de podcast cristão que a gente tem aqui, onde a gente entrevista pessoas, pastores, líderes, e é massa. A gente já teve vários episódios do Reconcast. Os mais recentes, eu acho que é o mais recente, se não for o segundo mais recente, foi com o meu amigo, Bispo Márcio Meira, da Paraíba. Ele é uma figuraça, ele já esteve pregando aqui de manhã.
E aí ele foi entrevistado aqui no nosso Reconquest e ele contou uma história fantástica. Eu sabia da história, mas ele contou detalhes que eu não me lembrava. Ele se converteu mais ou menos com 16 anos de idade. Ele fez um encontro de jovens antes do tempo, que nem podia, mas é porque, como a gente estava implantando na Paraíba esse encontro de jovens, a gente deixou alguém mais novo fazer. E depois ele veio para cá, para as conferências que a gente fazia, alcançando nossa geração para Deus, foi cheio do Espírito Santo. E até os 16, 17 anos de Márcio, ele nunca tinha lido sequer um livro. Isso ele diz no Reconquest. Um livro ele nunca tinha lido, nem aqueles paradidáticos que a gente é obrigado a ler na 7ª série, Lucília. Não tinha os livros desses que a gente era obrigado a ler, né? Eu não sei se o povo ainda lê, né? Lucília eu li, eu fui obrigado a ler. Ó, a turma da minha idade aqui pegou a referência. Ele não leu nada ele tinha lido. Aí ele passa por uma experiência de Pentecostes. Ele fica cheio do Espírito Santo. Aí ele começa a ser um leitor voraz da Bíblia. E ele começa a ser um leitor voraz de livros. E ele começa a ser professor. Veja, um cara que nunca tinha até os 16 anos lido um livro. Aí ele se forma, faz pós-graduação, começa a ser professor universitário, professor de mestrado. E ele hoje é escritor de livros, tem mais de 5 livros escritos. O que é que faz uma pessoa que nunca leu virar um autor? É o Espírito Santo que faz isso, porque Ele é quem faz a gente lembrar das palavras de Cristo. Ele é que nos capacita para a missão. Quando a gente olha para cá e vê que Deus faz isso, a gente vê que Deus pode fazer quanto mais coisas Ele quiser. Porque Ele é quem nos lembra, Ele é quem nos capacita para fazer isso. Pedro era um pescador que naquela época, iletrado. E quando tem a experiência de Pentecostes, ele vira o pregador, ele vira um homem que mudou a vida com os sermões dele. O povo se convertia 4, 5 mil com a ajuda de outras pessoas, porque ele era ainda analfabeto, mas ele pega irmãos e ele escreve cartas, ditando. É essa pessoa que é completamente transformada depois de uma experiência de Pentecostes. Você, eu não sei. Eu sei que você precisa lembrar das palavras de Cristo. Mas eu não sei que outra capacitação você precisa. Mas seja qual for, para a glória de Deus, para servir aos seus irmãos no corpo, é o Espírito que lhe capacita extraordinariamente. Amém? Vamos terminar para o quinto e último de hoje. Qualquer outro dia eu faço uma continuação. Quinto e última consequência de quem está cheio do Espírito Santo é o Espírito da coragem. Eu acho isso lindo. Pedro e os outros discípulos, todos eles, sem nenhuma exceção, Mateus 26 vai dizer isso, que quando Jesus foi preso lá na experiência do jardim de Getsêmani, todos eles abandonaram Jesus, todos, não ficou nenhum, 0. Pedro inclusive, João e todo mundo abandonou Jesus. Naquela mesma madrugada, de longe, Pedro voltou e ficou de longe vendo Jesus, porque era frouxo, não tinha coragem. E aí de longe perguntaram se ele era amigo de Jesus, e ele, vocês sabem, negou Cristo 3 vezes. E Jesus já tinha dito que ele ia fazer isso. João, que também tinha abandonado Jesus, depois aparece na crucificação, junto de Maria, lá na crucificação. Mas na hora da prisão, todos abandonaram Jesus. Porque nos falta, muitas vezes, coragem. Eu não posso falar de você, embora eu tenha muita vontade, que eu não lhe conheço, mas eu conheço a nossa geração. E nós somos uma geração de gente muito medrosa. Mas pior do que a nossa é a que vem depois da nossa. Olha, eu tenho 3 filhos e a geração dos meus filhos é triste. Eu nunca vi tanto homem frouxo. O povo não tem coragem nem de pedir as meninas em namoro. Você está rindo e eu estou falando seríssimo. Seríssimo. Para poder um jovem da nossa igreja, com 15, 16, 17 anos, pedir alguém em namoro, é 9 horas. Porque o povo tem medo de levar ré. Amigo, eu levei muito ré na vida. Mas o coragem era aqui para pedir as meninas em namoro. É por isso que meus filhos se dão bem na vida, porque eles têm coragem para pedir pelo menos namoro. Levam ré, mas estão bem na vida. Porque essa é uma geração frouxa, que tem medo do não, tem medo da rejeição, tem medo de não conseguir, medo de fazer prova e não passar, como se não passar fosse acabar a vida. Se não passar no vestibular, se não passar no concurso, se não passar numa nota. Tudo, o medo é muito grande, uma geração cada vez mais frouxa, cada vez menos corajosa. Tudo é um mimimi, tudo é um choro, tudo se fecha numa bolha. E as redes sociais ajudam a fazer isso, porque a gente tem menos
anticorpo social, que a gente vivia na rua, então a gente tinha que ter coragem para fazer as coisas, senão a gente morria, eu levava pau o dia todo. Agora não, os meninos conseguem ficar atrás de um computador, atrás de um celular, atrás de um videogame, e nós estamos criando gerações cada vez mais medrosas. Aí, nós contra a cultura, o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, faz a gente ser corajoso. Olha, eu vou dizer um negócio que Deus queira que isso não viralize, porque eu sei que se isso viralizar, eu vou ser cancelado na internet. Mas eu vou dizer assim mesmo. Tem gente orando por mim agorinha ali. Eu vi a irmã dizendo misericórdia, Espírito, segura ele. Mas eu vou dizer, não é nada, quer dizer, não sei se é nada demais, mas eu vou dizer, olha, de verdade, é por isso que crente mesmo, onde vai se dar bem? Olha, eu fui professor de universidade, o crente apresenta melhor o texto, apresenta melhor na faculdade, o trabalhador, quando o cabo é crente mesmo, ele é desenrolado. Jogador de futebol, meu amigo, se ele for crente de verdade, ele se desenvolve mais do que todo mundo, ele vira líder rapidamente. Num instante, pode ver Kaká e os outros. Os meus meninos são capitão desde os 7 anos. Por quê? Porque é crente. Quando o cabo é crente, ele tem autoconfiança e tem a confiança que vem do alto. São as duas coisas. Ele tem autoconfiança e a confiança que vem do alto. O Espírito, quando toma a gente, nos deixa corajoso. Porque vem pau, vem não, vem rejeição, perde coisa. Mas isso não para quem está cheio do Espírito. Quem não tem Espírito tem medo disso, porque isso para. Um não para, uma rejeição para, qualquer coisa para. Quem está cheio do Espírito, a Bíblia diz que nada para a igreja avança. Se nosso bispão estivesse aqui, deixa eu dar um spoiler. Domingo que vem, Dom Ximene vem para o culto. É um grande parêntese. No meio do sermão, Carmen, cadê Carmen? Carmen estava aqui agora, olha ali. Carmen está aqui. Quarta-feira eu estive lá, ele já está conseguindo dar alguns passos andando. Eu acho que ele vem de cadeira de roda, porque também é demais, né? Fazer ele andar isso tudo. Mas ele vai vir e a gente vai fazer uma festa no domingo da manhã que vem, no domingo das 10, porque o Dom Ximene vai estar aqui. Eu sei nem onde é que eu estava mais, porque eu me animei para falar de Dom Ximene. Eu estou falando da coragem que o Espírito nos dá para sermos diferentes. Olha só, preste atenção. Tem muita gente que se converte, tem vindo na igreja, quer o Espírito e quer crescer, mas chega no trabalho, chega na família e não tem coragem de testemunhar da fé, não tem coragem de dizer que tem fé, não tem coragem de ler a Bíblia. Na hora da bola dividida entre as coisas de Deus e a coisa da família, a coisa do trabalho, então as pessoas se escondem. Irmãos, isso é natural, isto é natural. Mas você veio para o culto de domingo de Pentecostes na reconciliação para sair daqui no sobrenatural. O sobrenatural é o Espírito lhe dando coragem que você não tem para testemunhar. Para poder dizer ao mundo inteiro desse amor que você conheceu e que transforma a sua vida. Quando você está cheio do Espírito, as pessoas vão se converter, não é por obra e graça da loucura, não. Vão se converter porque vão ver na sua vida o amor de Deus. E aí a sua pregação, seja ela oral, ou seja pelo seu testemunho, vai transformar outras pessoas. A gente já está no culto das 10, que olha como está bonito hoje aqui, ó, porque tem um culto das 8 que estava cheio. E a gente tem um culto da tarde e tem um culto da noite. Se você sair daqui cheio do Espírito Santo, eu vou ter que abrir um de 7 da manhã e um de 2 da tarde. Porque as pessoas vão se converter e se multiplicar. Porque eles vão ver em você. Eles vão ver Deus em você. Porque Deus vai dar coragem a você. Amém? Tem muitas outras consequências lindas do Espírito Santo, mas não dá tempo. Eu quero fazer propaganda do Seminário de Vida no Espírito Santo, 27 a 29 de junho, final desse mês. A gente vai passar um dia inteiro, sexta de noite, sábado, o dia inteiro e domingo até meio-dia, só ensinando sobre o Espírito Santo. Se eu fosse você, eu nem sei se tem vaga. Paulinho, tem vaga? Tem vaga ainda, o que é um milagre também. Então, se eu fosse você, eu me inscrevia hoje. Pode ir no aplicativo, no Instagram, para você aprender sobre o Espírito Santo. E no dia 29, que é o dia que a gente termina o seminário de meio-dia, no culto da noite, se eu fosse você, eu viria para o culto da noite no dia 29, vai ser especial, porque é o culto de confirmação. O culto de confirmação é o culto onde os bispos vão impor as mãos sobre as pessoas, ungí-las com óleo e clamar para que o Espírito Santo venha sobre elas individualmente. A gente crê nesse Pentecostes para hoje. Pentecostes não é uma só história que teve no Antigo Testamento e que no Novo Testamento foi essa explosão do Espírito. Pentecostes é hoje. Você está aqui para hoje você ser cheio do Espírito e mudar a sua vida. O Espírito Santo que na sua vida
residente, porque Ele mora em você. Ele, a partir de hoje e para sempre, vai ser presidente, porque Ele não é só residente, Ele vai ser presidente, Ele vai dirigir você, controlar você, controlar de um ponto de vista positivo. Ele vai transformar a sua vida. Isso é bom demais. Ele é consolador, ajudador, mas é também Senhor, porque Ele é Deus. Eu gosto de uma expressão que você talvez já tenha ouvido alguém falar, me referindo ao Espírito Santo. Eu gosto de dizer que Ele é o amigo. Por que Ele é o amigo? Porque a palavra no grego que fala do Espírito é paráclito, aquele que está ao lado. Você já deve ter ouvido que Ele é o consolador, que Ele é o advogado. Eu prefiro dizer que Ele é o amigo. Ele é isso tudo, mas Ele é aquele que está ao nosso lado o tempo todo. Eu amo ensinar sobre o Espírito Santo. Eu amo ensinar sobre o amigo. Porque, deixa eu contar um negócio a vocês. Eu gosto de gente. Eu estou sempre cercado de gente. Desde pequenininho é a minha personalidade. Então, quando eu estou cheio de gente junto de mim, que é massa, eu me relaciono com gente. Falo, ouço. É verdade que eu falo mais do que eu ouço. E tudo certo, a gente vive. Mas os melhores momentos é quando eu estou só. É quando não tem ninguém. Vê que coisa que eu vou contar. É um absurdo contar isso, mas vocês vão ter paciência comigo, que eu também sou pecador. É um absurdo, mas eu vou contar. Um momento que o Espírito Santo falou comigo muito forte, muitos anos atrás. Eu vivia com tanta gente o tempo todo, e não tinha tempo para me relacionar com o meu amigo, que está aqui, o Espírito Santo. De tanto que eu fazia coisa. E teve um dia que eu fui fazer uma ressonância magnética na minha lombar. Porque eu tenho uma lombar meio podre, puxei a minha mãe. Aí, de vez em quando, eu tenho que fazer uma ressonância. Fazia um tempo eu fui fazer uma ressonância. E na ressonância, meu amigo, é você e você. E o povo ainda manda você ficar calado. Nem respirar direito você pode. E aí eu estava sozinho naquela sala de preparação, botando aquela roupa ridícula que a gente tem que botar. Sozinho. E aí comecei a ouvir o Espírito. E aí depois eu entrei naquela maca e deitei e comecei a ouvir o Espírito. Disse: Deus precisou que eu viesse fazer uma ressonância para eu ter tempo de calar a minha boca e a minha voz para ouvir o Senhor. E eu entendi a beleza, veja que absurdo, mas eu entendi a beleza do silêncio e da solitude numa ressonância. E de lá para cá, eu então busco tempo, sozinho, sem minha esposa, sem meus filhos. Eu não abro mão da minha cachorra, porque ela não me atrapalha. E vou ter tempo com o meu amigo. Ontem de manhã eu fiz isso. Não marquei nada na agenda, só tinha festa do milho de tarde. Peguei a minha cachorra, fui para a minha praia sozinho, não tinha ninguém, para em silêncio conversar com um amigo. Eu não sei se você já fez isso, mas eu quero que você faça isso hoje. A gente vai orar agora, mas aqui ainda você está no meio de uma multidão. Mas é algum agora hoje. Fica um tempo com o teu amigo Espírito Santo, para que essa canção que nós cantamos, e eu estou acreditando que a gente vai cantar de novo, ela faça sentido, não só na música, mas que ela seja uma oração que tenha uma resposta, porque a oração é conversa, a gente ora e Deus fala, e a oração que nós vamos fazer, e já fizemos, é: vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver. Se eu estou pedindo para Ele dirigir o meu viver, eu tenho que esperar a direção, e Ele dá. Tem alguém aqui precisando de direção para tomar uma decisão? Deixa Deus dar. Enquanto Deus não der, não mova. Tem alguém aqui precisando de uma resposta? Deixa Deus dar. Tem alguém dizendo assim: pastor, você não conhece, minha cabeça não para, eu estou com pensamentos malucos. A gente está dizendo: vem dirigir o meu pensar e o meu falar. Tem gente que está dizendo: mas pastor, eu estou triste. Você não sabe o meu sentimento. Não tem problema, porque nós vamos cantar e vamos orar. Vem dirigir o meu pensar, o meu falar e o meu sentir.
Até o teu sentir, o Espírito pode guiar, pode dirigir. Amém? Que hoje você não saia dessa igreja como quem veio assistir uma palestra, ouvir boa música. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Cheia do Espírito Santo de Deus. Cheia de coragem, cheia de empatia, liberto dos seus pecados pelo fogo purificador, capacitado e capacitada para a missão, corajosos para enfrentar os desafios da vida, porque eles vão vir. Problemas de sustento, problemas de saúde, problemas de relacionamentos, nada para a igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar e cantar e orar de novo. Espírito Santo de Deus, lemos de Pentecostes, agora clamamos por um Pentecostes. Vem sobre a tua igreja. O Senhor escolheu cada homem e mulher para estar aqui hoje. Foi o Senhor quem fez essa obra. Fala com eles, como aqueles do caminho de Emaús. Aquece o coração deles com a tua palavra. Aplica a tua palavra a cada coração desses homens e mulheres que estão aqui na Catedral da Reconciliação hoje, para que eles saiam cheios de ti, Senhor. Essa é a nossa oração, essa é a nossa canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.